Pra Viva, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado e hoje eu vou falar da recém-sancionada, agora em janeiro de 2024, a lei do cyberbullying, ou lei do bullying, a lei 14.811. E essa lei, ela estabeleceu duas novas condutas criminosas, e a gente tem que tentar descobrir o que isso muda na nossa vida, o que isso muda na vida dos nossos filhos. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que lá em 2015 entrou em vigor a Lei 13.185, que ela instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Então, essa lei de 2015, ela não criou nenhum tipo penal. Em nenhum momento ela disse que a prática do bullying ou a prática do cyberbullying é crime. Mas ela estabeleceu responsabilidades ao governo federal, municipal, estadual e às instituições de ensino particulares para que essas instituições, esses entes federativos, criem programas de combate ao bullying. E, nessa lei, há uma descrição do que é essa conduta. Diz aqui, em seu artigo 2º, caracteriza-se a intimidação sistemática quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E aí, agora em janeiro de 24, praticamente 9 anos depois, entrou em vigor aqui a Lei 14.811, que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, e, por meio dessas medidas, foram criados 2 tipos penais. São eles aqui, no seu artigo 146A, que foi inserido no Código Penal. Intimidação sistemática, bullying. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Esse é a conduta prevista para o bullying praticado de maneira presencial. E diz ainda, se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Então, quando o crime for praticado de maneira presencial, é estabelecido uma pena de multa. Quando o crime for praticado por meio de rede de computadores, então seria o cyberbullying, aí existe uma pena de multa, uma pena de reclusão que vai de 2 a 4 anos. Bom, e o que isso muda? Já que a lei diz aqui, no seu caput, no seu preâmbulo, ela diz que ela institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. Bom, quando a gente pensa em estabelecimento educacional, quando a gente pensa em bullying praticado entre alunos, seja no ambiente presencial ou seja no ambiente virtual, a gente imagina que boa parte dos eventuais praticantes desse bullying ou cyberbullying sejam menores de idade. E você sabe que quando quem pratica a conduta dita criminosa é menor de idade, ele é inimputável, ou seja, ele não pode ser responsabilizado penalmente. No máximo, caso seja apurada de fato a conduta, pode-se aplicar eventualmente é caracterizado como ato infracional
e o Estatuto da Criança e Adolescente é que vai estabelecer quais as eventuais medidas que poderão ser aplicadas para essa criança, para este adolescente que eventualmente tenha praticado essa conduta de bullying ou cyberbullying. Então, em um primeiro momento, em uma primeira análise, me parece que estabelecer tipos criminais para combater o bullying e o cyberbullying em ambiente escolar não gera muito efeito, a não ser que a gente pense em ambiente escolar em nível universitário, ou a gente pense em, eventualmente, nesse bullying ou cyberbullying praticado por maiores de idade, por pessoas que sejam maiores de idade, ou seja, que possam ser responsabilizadas por seus atos. Então, no aspecto penal, eu entendo que não houve grandes mudanças em relação às crianças que sejam praticantes ou vítimas de bullying e cyberbullying, que estejam no ensino médio ou estejam no ensino fundamental. Na prática, entendo eu que nesses ambientes, ensino médio, ensino fundamental, praticamente de uma maneira geral, fica valendo o que já estava valendo antes, desde 2015. E a gente aprende com o professor Alisson Mascaro que para a compreensão da lei, existe uma metodologia que, antes de você interpretar, antes de você aplicar um valor semântico para cada palavra que esteja escrita na lei, existe uma pré-compreensão do mundo. Então, eu, advogado, ou a pessoa que seja autoridade policial, o juiz, o pai, o filho, o adolescente, a criança, ao entender, ao tentar, no esforço de compreender uma lei, ela vai enxergar essa lei pela lente de sua cosmovisão, pela lente de sua ideologia. Então, a gente observa que entrou em vigor uma lei em 2015, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, e após esse intervalo aí de quase 9 anos, entrou uma lei que estabelece crime para a conduta de bullying, desta feita sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então você observa que houve um lapso de tempo em que as autoridades públicas, Congresso e o Poder Executivo, que é o que sanciona a lei, elaborada pelo Congresso Nacional, eles deixaram essa situação de lado. E a gente sabe que, embora essa lei já esteja em vigor, a hegemonia de um ponto de vista ou de outro é que vai reger a compreensão, a interpretação, a hermenêutica desta lei, e esta visão, essa hermenêutica, essa interpretação é que vai guiar o delegado, o juiz, o promotor, os advogados, os pais e os próprios alunos na aplicação dessa lei. Então, quando você vive em uma sociedade que é leniente, que é permissiva com a violência, então você pode ter certeza que, ainda que o cyberbullying ou o bullying tenha sido praticado por alguém que seja maior de idade, ou seja, que possa ser responsabilizado penalmente, ainda assim, se a sociedade for permissiva à violência, você vai ter todo um processo administrativo em âmbito policial ou todo um processo judicial que de alguma forma vai ser permeado por essa permissividade à violência. E somente quando a sociedade condenar a violência, quando a sociedade achar que não é normal a prática de violência, em especial em relação a crianças e adolescentes, aí sim você vai ter
um meio ideológico, tá? Uma cosmovisão hegemônica que vai permitir, que vai induzir as autoridades policiais, ao Ministério Público, à magistratura, a advogados e à sociedade de uma maneira geral a falar: olha, isso é uma questão que é grave. Então, existe essa questão que a gente não pode ser ingênuo, que a letra fria da lei vai resolver toda essa questão de violência, isso ressaltando aquelas questões de inimputabilidade penal que eu já comentei. E existe essa questão da permeabilidade da ideologia hegemônica na sociedade. Bom, nós comentamos também que lá atrás que o bullying é uma intimidação sistemática. Então imagine que tenha ocorrido uma violência psicológica ou uma violência moral contra o seu filho, contra a sua filha nas redes sociais. Isso tem acontecido apenas uma vez. Bom, eu posso entender que não houve a prática de bullying ou de cyberbullying? Entendo que sim. Então, se não há uma reiteração da conduta, não há que se falar em intimidação sistemática. Mas a gente tem que compreender que existem outros tipos penais que possam eventualmente nos auxiliar, caso você seja a vítima ou caso você seja pai ou mãe de uma dessas vítimas. E você pode pensar no crime de injúria, você pode pensar no crime de injúria racial, você pode pensar no crime de violência psicológica contra a mulher, você pode pensar no crime de racismo, você pode pensar no crime de difamação, etc. e tal. Então, existem condutas que, se eventualmente forem praticadas apenas uma vez, já é crime. E aí vale para essas condutas todas essa mesma questão da inimputabilidade penal que eu comentei. Então, você já sabe, quem é menor de idade não responde criminalmente. Mas para aqueles que são maiores de idade, sim, se praticar apenas uma vez, já é motivo suficiente, já constitui o fato, a conduta criminosa. Para fechar esse vídeo, vale aqui uma dica. No crime de injúria, que é a ofensa, a gente tem que lembrar que, caso haja um troco, então imagine que alguém assista esse vídeo publicado no YouTube e me ofenda. Se eu ofender a pessoa de volta lá nos comentários desse vídeo, o juiz, a juíza da causa, pode entender que, olha, um ofendeu, o outro ofendeu de volta. Ficaram elas por elas. Então, não há que se aplicar nenhuma medida penal, nem contra um, nem contra o outro. Então, caso você seja vítima de injúria, de ofensa em redes sociais, lembre-se disso. Se você ofender de volta, você pode estar abrindo uma brecha para que, no futuro, o juiz, a juíza da causa, entenda que não há que se falar em punição. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você tenha gostado, curta o vídeo, comente, faça perguntas, inscreva-se no canal, distribua aí, partilhe com os amigos e fique bem.